Olá pessoal, meu nome é Esdras Camilo e hoje nós estamos aqui para falar sobre rede de computadores. Vamos aprender um pouquinho mais sobre o que são as redes de computadores no nosso universo atual e a sua história também. A minha ênfase de hoje eu vou fazer com a Cisco Packet Tracer, que é um programa utilizado por alguns alunos e professores para estudar redes de computadores, para fazer simulações. Então vamos para a prática. O que são redes de computadores? Segundo o professor Jefferson Costa, ele definiu como rede de computadores em sua aula como rede é um grupo de pelo menos dois computadores que são ligados entre si de forma que possam se comunicar uns com os outros. O conceito ficou bem definido. Para você obtiver uma rede de computadores, há a necessidade de haver pelo menos dois computadores. É o mínimo para que se possa constituir uma rede de computadores. Por que isso? Porque para haver a rede, você precisa ter um servidor e um cliente. Alguém que envia uma informação e outra que recebe. Se tiver apenas um computador, ele não vai ser uma rede, porque ele está isolado, não tem como ele ser emissor e receptor ao mesmo tempo. Para constituir rede, há necessidade de haver esse conceito, dois computadores no mínimo. Há redes que existem centenas de computadores e milhões de computadores, como a rede de internet. Internet nada mais é do que uma rede interligada mundial. Essa a tradução de internet. Então, a maior rede de computadores que existe é a internet. De um modo geral, as redes elas são privadas. Elas tendem a ser privadas. Mas há algumas redes públicas, como a internet, que é acessada por todos os computadores do mundo. Bom, nós vemos aqui um modelo convencional de uma rede de computador desenvolvida no programa da Cisco, o Packet Tracer. Nós temos aqui o servidor de e-mail, os hubs e switches e a internet e o roteador. Quando o conteúdo para ele ser acessado à internet, ele basicamente parte de um computador, né? Vamos supor aqui na LAN 2 ou na LAN 1, e ele passa pelo switch, que é o distribuidor, e vai pelo router, que é o cara que faz a distribuição e coordena, na verdade, o switch. O switch ele faz só a distribuição e o roteador coordena essa distribuição. E enfim, chegamos na internet. Provavelmente esse roteador, no exemplo, ele caracteriza como um modem também. Ele faz o serviço de um modem, que é a comunicação com a internet, e de roteador também, que é coordenar a distribuição dos IPs e as requisições que são solicitadas a ele. É um modelo simples de compreensão, né, que qualquer pessoa tem noção de que como é esse funcionamento. Vamos lá, vamos ver um pouco sobre a história da rede de computadores. Primeiro ponto, ela foi associada à corrida espacial. Quando eles estavam desenvolvendo a corrida espacial, a ida do homem à Lua, descobrindo o universo em si, eles precisavam de um meio de comunicação para que pudesse ser eficiente essa descoberta. Daí nasceu a rede de computador, começou nessa área. E o primeiro experimento conhecido de conexão de computadores em rede foi feito em 1965, nos Estados Unidos, por obra de dois cientistas, o Lawrence Roberts e Thomas Merwin. Depois, a ARPANET, a rede que deu origem à internet. A ARPANET já é mais atual um pouquinho. Então, praticamente ela criou o conceito que nós utilizamos hoje. Na época da corrida espacial, ainda não se tinha definido o conceito que temos hoje. Estava realmente numa fase bem inicial. Mas quando chegou na ARPANET, ela definiu realmente o que nós hoje utilizamos. Na época, a ARPANET definiu isso. Não com toda essa tecnologia, a velocidade, enfim, até porque não tinham tecnologia suficiente para ter essa velocidade. É tanto que pouco depois foi tido a ideia do IPv6. Sabemos que o IPv4 é bem antigo. E já quase na mesma época da ARPANET, pouco depois,
foi dado a ideia do IPv6, prevendo a extinção do IPv4, porque ele poderia acabar, então precisava de um IP maior para substituí-lo. Então não é algo tão do passado assim, é bem recente as coisas. Temos aqui as transmissões de dados, como elas se dão. Nós temos o modo simplex, half duplex e full duplex. O simplex ele se baseia na seguinte forma: quando um computador ele se comunica diretamente com o outro. O half duplex é quando eles se comunicam e trocam informações, um vai e volta. E full duplex é quando todos eles se comunicam ao mesmo tempo sem nenhum problema. Cada um pode mandar sua requisição para o outro computador que vai ser ouvido normalmente. Então essas são as três formas de transmissão de dados. O outro ponto importante seria a topologia da rede. A topologia ela é uma maneira pela qual os enlaces de comunicação e dispositivos de comunicação estão interligados. Eu vou abordar, na verdade, apenas 3 modelos de topologia. São as que fizeram mais sucesso, cada uma em sua época. A que utilizamos hoje é a estrela. É a mais comum que todo mundo, a maioria das pessoas, a maioria das redes utilizam esse modelo de rede, estrela. A topologia barramento e a topologia em anel, ela foi muito utilizada no passado, porque não se tinha tecnologia suficiente para gerir apenas um equipamento e gerir toda a rede. Então era feito do modo barramento ou no modo anel. Vamos ver agora como funciona cada tipo de topologia dessa. A topologia estrela, ela funciona assim, ela tem um concentrador, que no nosso caso ali eu posso dizer que é um switch, e todos os computadores são ligados a esse concentrador, ao switch. O switch ele vai fazer como se fosse um distribuidor. Se o computador da esquerda precisar se comunicar com o da direita, ele vai pedir a requisição ao switch e o switch vai dizer, ó, você tem que ir nessa porta, na porta 2, que é a porta que está o computador da direita. Quando um computador de cima quer se comunicar com o da esquerda, ele faz da mesma forma. Ele pede o endereço ao switch e o switch vai dizer, ó, tá na porta 1, vai para lá que ele tá lá. Então o switch ele fica fazendo esse intercâmbio. Ele fica mapeando a rede e dizendo, ó, tal computador tá ativo, ele tá ouvindo. Tal computador não tá ativo, ele não tá ouvindo, não tem nada conectado a essa porta. É quando o computador está desligado ou quando é tirado o conector do switch ou o conector do computador. Ele entende que não há nenhuma conexão ali, então não manda nenhuma requisição para este endereço, porque não existe nenhum computador ligado a ele. A topologia em barramento, ela é apenas um fio e distribuindo aos demais computadores. Então, quando o primeiro computador ele precisa se comunicar com o do meio, todos os outros computadores vão ouvir essa requisição, mas apenas um computador vai poder recebê-la. É o computador que está o endereço, mas todas vão ouvir. Ele vai mandar a requisição para o computador 3, vamos supor esse exemplo. Ele vai bater na primeira porta, aqui que é o 3? Não. Na segunda, aqui que é o 3? Não. Na terceira, aqui é o 3? É. Aí ele recebe a informação. Se precisar retornar, ele vai mandar para todos os outros computadores perguntando, aqui que é o 3? Não. Aqui que é o 3? Não. Até achar o 3. Ou seja, todos os computadores vão receber essa requisição, esse pacote de informações que foi enviado pelo computador 1. Então, hoje em dia, é um modelo de rede que não está sendo mais usado. É um modelo obsoleto. Não é viável utilizá-lo, porque nós temos tecnologia barata que substitui o modelo de barramento, que é o modelo, a topologia estrela. É muito mais eficiente e é bem barato também. Não é caro se projetar uma rede em estrela. E a rede em anel, ela é interligada um computador no outro. Quando eu preciso se comunicar com um outro computador, ele vai rodar em toda a rede também para que ache o computador que ele precisa se comunicar. Ela tanto vai para frente quanto vai para trás também. Ela recebe
informações dos dois lados e envia também pelos dois lados. Então, há indícios de que seja utilizado hoje em dia ainda, mas é bem raro. Você